Mais um Pod Zeca acontecendo, esse formato tão especial que tem causado maior sucesso, né, Zeca? Primeiramente, a gente quer agradecer a todo mundo que tem participado, pedir para que vocês continuem participando, continuem interagindo, mandando as suas sugestões, porque através de vocês a gente está trazendo aqui convidados com temas assim, super relevantes, que eu tenho certeza que vai agregar muito para você como informação, e parabenizar você mais uma vez, Zeca, por ter tido essa ideia desse programa tão maravilhoso que é o Pod Zeca, justamente para que você crie assim, esse contato mais afetivo com a população, para que você conheça a população. Então, vamos lá, mais um dia, né, para a gente, com convidado especial hoje. Eu fico muito feliz, Mara. Primeiro, por você estar apresentando esse programa. Sim, eu que estou. Que é um programa muito especial. Feliz pela receptividade do programa, porque a gente tem recebido muitos telefonemas, muita interação, e a gente tem recebido pessoas aqui que realmente tratam do dia a dia, dos problemas, do cotidiano da nossa cidade. Então a gente fica muito feliz no podcast, nosso Pod Zeca, está levando isso para a população, essa interação, né? E a gente fica cada vez mais gente trazendo os assuntos da cultura, esporte, educação, saúde. É isso que é importante, né? Movimentar a cidade, movimentar o nosso pod, para que a gente tenha aqui bastante informações do dia a dia da nossa cidade. E ó, já tá virando bordão, você sabe, né? Já tá o Pod Zeca, Pod Zeca. É lógico que pode. Pode, né, Zeca? Lógico. E é um bordão tão gostoso, porque a gente tem essa esperança de que realmente o Zeca respondendo tudo esses questionamentos que a gente tem. E hoje vamos apresentar o nosso convidado, é uma pessoa super conhecida aqui na cidade, né? Não só pelo trabalho que ele realiza, mas também pelos resultados significativos mediante a tudo que ele traz para a população. Hoje a gente está aqui com o Ademir, que é presidente da Arbesp, que é a Associação da Rua das Barracas de Espírito Santo do Pinhal, e presidente também do Bloco do Gorila. Então hoje nós vamos ter um assunto muito especial, né, Zeca, com o Ademir. O Zeca faz questão de trazer pessoas engajadas, Ademir, aqui justamente para isso, para que juntos exista esse bate-papo para levar informação para a população. Então muito obrigado pela sua participação. Olá, aqui pessoal. Com a gente. Desculpa te cortar, Mara, Imagina, já cortando no começo. Aqui pra papiar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu agradeço o convite de vocês, o convite do Zeca. E, assim, eu acredito que esse bate-papo vai ser de muito valor para a gente trazer diversos assuntos relevantes aí para a nossa população, para melhorar o dia a dia das pessoas, trazer mais felicidade por meio de cultura. E bora lá! Bora lá, vamos papear, né, Zeca? Vamos papear. E hoje é assim, ó, Ademir, aqui você está na frente do Zeca, então você pode questionar aquilo que você veio trazer mediante também a população. Então eu gostaria que você falasse, né, pra gente, fala pro Zeca também qual é o seu trabalho hoje na associação. Então hoje nós vamos falar um pouco de tudo, né, da cultura, da importância dos eventos para a cidade, das dificuldades, né? Então, aproveita que a gente está aqui na nossa frente, uma pessoa também tão influente, né, para levar para todo mundo aí algo bom. Arbesp, Mara. Então, vamos lá, vamos começar pela minha praia, né, que é Carnaval, onde a gente vai citar a nossa associação, a Arbesp, onde eu acredito que a maioria das pessoas saibam que a Arbesp é a antiga Rua das Barracas, onde a gente tivemos carnavais maravilhosos, inesquecíveis nas últimas décadas, e infelizmente foi caindo em decadência o formato da Arbesp, o formato do Carnaval da Rua das Barracas, onde a gente mudou de local, tivemos alguns problemas de gestão nas antigas associações, nas diretorias, né? A associação continua a mesma, mas nas diretorias anteriores tivemos problemas, onde, infelizmente, a gente teve que mudar o nosso formato de carnaval. E hoje nós estamos indo para a 4ª edição do Bloco do Gorila, onde eu acredito que a gente está conseguindo recuperar a credibilidade de Pinhal como o melhor carnaval da região, onde a gente está muito relevante regionalmente e dentro do estado. Os últimos números que a gente teve de público são números bem expressivos e dá muita esperança
onde a gente entende que o trabalho que estamos desenvolvendo há mais ou menos uns 6 anos está dando fruto. Está dando fruto. E nesse último ano a gente teve uma média de público de 5 mil pessoas por dia no carnaval. Onde... Maravilha, hein? Sim, Zeca. 5 mil. 5 mil pessoas por dia. Eu número... passei por lá 2 noites, eu vi, fiquei impressionado com o número de pessoas que estavam presentes lá. Parabéns. Obrigado, Zeca. E é um formato, né, Ademir? Eu quero que você assim explique para a população de forma geral a associação, principalmente, né, do Bloco do Gorila, que é esse evento que vocês realizam na cidade, Zeca. O Ademir, a gente sabe que é privado, né, e acaba tendo que, no meio do caminho, encontrando dificuldades para que isso se realize, né? Então, é como se fosse um olhar não tão visto para um evento de tamanha importância para a cidade, né? E eu queria também complementar o que a Mara disse, Ademir. Você contar um pouco da história, né? Porque eu me lembro muito bem, quando eu era bem mais jovem, né? O carnaval, o bloco de rua ali, começou ali do lado da rua do clube. E depois, quando eu fui prefeito em 2013, 2016, nós mudamos lá para a estação ferroviária. Acho que teve um evento lá, depois teve outro recentemente. E acabou indo para o estádio José Costa. Dentro de toda... Pinhal ficou muito na mídia, ficou muito comentado o Carnaval de Pinhal, quando você tinha realmente ali lá do clube, ali, mas ali não tinha infraestrutura. O que você vê, por exemplo, toda essa mudança, indo para lá, melhorou as condições de infraestrutura, porque tinha uma dificuldade de ter banheiro, não tinha nem banheiro químico na época, mas foi uma época de auge da Rua das Barracas, que era famosa e agregava muito ao carnaval que acontecia de rua, porque estava próximo. Então uma coisa complementava a outra, tinha ali o clube que também fazia carnaval. Então os 4 dias de carnaval era um movimento intenso no centro da cidade. E com essa descentralização, indo para lá, acabou ficando o carnaval de rua aqui, que também nós tivemos uma situação bastante difícil, porque na Covid ele praticamente acabou, entendeu? E ficou só o carnaval do bloco de ruas. E teve uma mudança também muito grande, né? Porque ali que tinha os blocos, né? Cada um com seu bloquinho ali na rua. E isso foi crescendo e tornou uma associação, que é a Associação das Ruas das Barracas do Espírito Santo do Pinhal. Que é muito importante, porque com a associação você pode captar recursos, a gente pode ir atrás de projetos culturais, porque o carnaval não deixa de ser um projeto cultural. E a gente pode captar recursos e a gente aumentar cada vez mais a movimentação e o oferecimento de shows, essas coisas para a população com captação de recursos. Como você vê tudo isso? Como é que você vê toda essa mudança, agregando a pergunta que a Mara te fez? Perfeito, Zeca. Boa colocação. E assim, vamos colocar numa linha cronológica. O carnaval iniciou lá nos meados dos anos 90, a Rua das Barracas, com os carros de som. E aí foi evoluindo. Começou a aparecer as turmas, as barracas que a gente fala. Eu, particularmente, eu era do Skol Reggae. Um abraço para os meus amigos do Skol Reggae. E assim, foi tomando uma proporção onde a segurança da rua não comportava mais. A gente teve que sair de lá. Por questão de segurança. E foi em 2000, foi na minha gestão. Isso. E eu lembro que quem era o comandante aqui era o Bergamasco. Sim. Que hoje é o Coronel Bergamasco. E realmente ele levou esse problema. Era um problema muito sério, vocês participaram também, eu lembro Sim. disso. Foi realmente segurança, foi um dos quesitos, né? Exato. E assim, foi mais por segurança mesmo e infraestrutura, porque ali já não comportava mais no caso. E também a gente sabe da importância que tinha para o comércio do centro da cidade, onde movimentava muito o comércio, mas não dava mais para continuar ali. Quando a gente desceu para a estação, atrás da estação ferroviária, a gente teve um carnaval muito bom, onde foi o primeiro ano onde a gente começou a ter uma cobrança de uma pequena taxa para o pessoal participar, para poder fomentar aquela estrutura que estava sendo colocada ali. Foi um ano bom. Depois, no outro ano, foi um ano melhor ainda, que foi na estação rodoviária, de frente à rodoviária. E depois desse ano, a gente desceu para o estádio,
onde a gente utilizou a parte cimentada lá em cima da onde o pessoal usa para a autoescola, para fazer a nossa Rua das Barracas. Meu ponto de vista, foi super válido a mudança por plantar a semente, mas não foi um carnaval tão vistoso quanto a gente esperava. Aquela parte de cima é muito pequena, né? Isso. Pela quantidade de gente que tem frequentado o dia a dia dos shows. Eu realmente, aquela área ali deixou a desejar. Eu lembro que eu estive lá também com vocês, mas é uma situação que precisava melhorar. Sim. Conta aí como é que foram as próximas coisas que aconteceram, né? Muitas coisas, né? Bastante coisas. Aí no outro ano, a gente desceu para o campo, onde a gente buscou uma empresa parceira, onde o pessoal acreditou no nosso projeto, e ainda a gente continuava com as turmas. Só que o que aconteceu? A gente começou a ver a decadência o pessoal começou a perder a vontade, porque os mais velhos que estavam ali nas gestões das turmas, direcionando o pessoal, começou a cansar, vai chegando a idade, assim, as ideias acabam não batendo, o propósito de vida acaba mudando, e os mais jovens não quiseram meio que abraçar o nosso evento. E aí a gente decidiu montar o Bloco do Gorila, onde o que o Bloco do Gorila propõe? Propõe a gente juntar todas as turmas por uma bandeira só, a bandeira do Gorila, onde a gente está progredindo ano a ano. Fizemos o carnaval de 2019, um carnaval super bom, 2019, 2020, né, no caso, o planejamento começou em 2019, fizemos um carnaval muito bom em 2020, aí veio a Covid, que foi uma questão mundial, onde a gente tem que respeitar muito a questão de saúde. E foi uma coisa muito séria. Ficamos 2 anos sem carnaval. E em 2022 a gente voltou com o carnaval na estação ferroviária. O porquê a gente saiu do estádio naquela época para voltar para a estação ferroviária? A gente não regrediu em questão de shows, que é o formato proposto, que é um formato de festival que a gente propõe. Mas a gente teve que descer por questão de estrutura. Por que a gente fala de questão de estrutura? Porque a gente é uma associação sem fins lucrativos, a gente não tem 1 centavo de incentivo. Hoje, a gente não tem 1 centavo de incentivo. Mas você podem captar recursos via lei de incentivo cultural, alguma coisa desse tipo ou não? Sim, nós podemos, a gente está estudando tudo isso, estamos fazendo planejamento, mas pelo tempo que a gente fez um carnaval em 48 dias. Assim, da liberação da prefeitura até o carnaval, a gente tinha 48 dias para fazer o carnaval. Então a gente decidiu descer para a estação ferroviária para gastar menos com estrutura e fazer um carnaval bonito, trazer o pessoal de fora com uma grade de shows a nível nacional. E com isso, a gente sem ter incentivo, a gente tem uma empresa parceira que, vamos dizer, eles são investidores do carnaval. Eles colocam o capital deles para viabilizar esse carnaval. Perfeito. Agora em 2023... nós tivemos, eu acho que foi o melhor carnaval que a gente teve em anos, nesse formato. E assim, o que eu penso quando eu falo carnaval? Carnaval é um lugar para se divertir, é um lugar para a gente comemorar essa data, que ela está dentro do calendário cultural do país, e também mostrar que Pinhal tem força para trazer a região para cá. Quando a gente fala de festa, fala de carnaval, primeiramente a gente fala em saúde pública, porque é um instrumento para a saúde mental. Exato. O entretenimento, ele traz uma coisa para a saúde mental, um grande auxílio, que a gente é ser humano, a gente precisa no divertimento, senão vai ficar louco com a correria do dia a dia. Também a gente fala de comércio, porque movimenta o comércio da cidade, cabeleireiros, lojas de roupas, costureiras. A gente movimenta o comércio em todos os âmbitos. A questão de transporte por aplicativo, que a gente preza muito pelos nossos filiões. Esse ano a gente teve uma parceria com os transportes de aplicativo para eles estarem ali próximos ao carnaval, para evitar a questão da pessoa sair ali, dirigir embriagada. Tivemos bastante conversas sérias com os órgãos de segurança pública, os departamentos. A gente teve todas as interlocuções. E
Um outro ponto que eu acho que é o mais importante é a gente deixar essa marca na vida dos jovens. Por quê? Eu era um adolescente quando eu comecei a frequentar a Rua das Barracas. São os melhores carnavais que eu tenho recordação. E os jovens, eles têm todo o direito de ter essa marca, de levar de lembrança para o resto da vida um carnaval bom. Um carnaval onde Pinhal se coloca em evidência. E turismo. A gente lotou a rede hoteleira. A rede hoteleira de Pinhal estava lotada. E tivemos mais de 3 mil turistas vindo de outras cidades por dia, assim, uma média de 3.300 turistas vindo de fora. Várias caravanas. A gente teve, se eu não me engano, eu posso estar errado, o último número que eu tinha visto, a gente teve 45 caravanas cadastradas no nosso site oficial. Entendi. Então eu acredito que a gente está no caminho certo. Tá. O Ademir, você acha, até um quesito, o Zeca também vai poder responder da forma na visão dele, que a parte de evento para Espírito Santo do Pinhal, ela só não acontece porque ela não tem um olhar do serviço público para isso, da forma como talvez deveria, no sentido de pensar na população para um lazer, né, Zeca? Porque o Zeca questiona muito isso. Tem como fazer, né? Então, é como se fosse assim, o porquê que existe também, né, muitos percalços em relação a isso. Você acha que falta essa visão, de repente, do serviço público para isso? Então, Mara, eu queria complementar a sua pergunta, mais uma vez, né? Sim, claro. Eu acho o seguinte, a experiência que o Carnaval da Rua das Barracas deu ao bloco, que hoje é o Bloco dos Gorilas, que você realmente comanda a associação, foi uma experiência bem sucedida em Pinhal. É lógico que você acabou de dizer aí que todo o investimento econômico que veio para a cidade indiretamente, né? Usar o comércio, serviços, isso movimentou a cidade. Então, qualquer tipo de entretenimento cultural, eu acredito que realmente a cidade ganha com isso. Então, por exemplo, Pinhal ganha com o Carnaval da Rua das Barracas, porque é um movimento muito grande na cidade, todo mundo trabalha. Mas eu queria ver o olhar seu, certo? Não falando aqui demais de carnaval, lógico que a gente tem que retomar uma série de coisas que foram deixadas, mas eu queria sentir de você um pouquinho, Ademir, como é que você, qual o seu olhar, o que você acha que a cultura nossa tem que melhorar? Nós temos alguns projetos grandes aqui nas cidades que estão em andamento. Qual a sua visão que você tem, o que seria bom para a área da cultura em Espírito Santo do Pinhal? Vamos lá, vou começar a responder essas perguntas aqui de uma forma bem sucinta. Sim, claro. Sim, eu penso que o poder público tem que investir na cidade, em estrutura, para poder receber investimento da iniciativa privada. Esse é meu ponto de vista sobre o poder público investir na estrutura para poder atrair investidores. Esse é o primeiro ponto. Hoje, meu ponto de vista é que Pinhal tem bastante coisa boa, mas falta muita coisa na cultura. Falta muita coisa na cultura, onde a gente deixou de ter diversas festas tradicionais da cidade. E isso, o que acontece? Isso afasta muito o jovem daqui, afasta o investidor que quer investir na cidade e acaba gerando todo um efeito no comércio. Então, meu ponto de vista, eu acredito que em linhas gerais, eu acho que a gente tinha que revisitar diversas políticas que a gente tem hoje, com base cultural, onde uma delas é a gente criar um centro de eventos, um local apropriado para diminuir o impacto de festas de médio e grande porte. Até mesmo a questão de segurança, onde você tem um local próprio para eventos aqui na cidade, que hoje é super carente isso, você começa a ter uma melhor estrutura para o cara que vai fazer um investimento numa festa. Ele já tem estrutura de banheiro, estrutura de fechamento, já está tudo ali, está tudo pronto. Isso melhora muito a visão de quem vai investir para fazer uma festa, além da experiência vamos falar assim, nosso cliente, mas não é a nossa população,
da nossa população, onde uma parceria público-privada pode trazer muito lazer dentro desse espaço. E com isso, a gente conseguir ter um fôlego para buscar recursos e retomar essas festas tradicionais, que nem a Festa do Café. Já não teve esse ano de novo, no formato antigo, mas a gente tem que revisitar. Eu penso dessa forma que tem que ser... poder público tem que fazer festa. Tem, legal, é entretenimento, é cultura, mas tem que fazer com responsabilidade. Porque não adianta... tirar de um santo para cobrir o outro, vai lá, faz um orçamento que a gente sabe que tem todas as diretrizes orçamentárias, mas aí você orça bastante para a cultura e esquece do esporte, que é um instrumento enorme para tirar as crianças e adolescentes do meio das drogas, das ruas. A cultura tem esse papel também, em cima de diversos projetos que tem hoje, até na cidade, o Projeto Guri. Ele é um instrumento para isso. A questão do teatro é um instrumento para isso, para a gente levar a cultura, mas meu ponto de vista é esse, a gente fazer festa com responsabilidade, e para isso eu acredito que tem que ter uma parceria público-privada. Só quero colocar um ponto aqui, só para que eu não coloquei no último questionamento. Gostaria primeiramente de agradecer a todos os nossos parceiros da Associação da Rua das Barracas, onde todos nós somos voluntários, a gente não ganha R$1 do carnaval. A gente hoje está fazendo porque gosta, a gente deixa a nossa família em casa, a gente deixa de fazer diversas coisas para trazer lazer para Pinhal. E esse ano a gente teve o reconhecimento que a gente merece, que foi um carnaval muito bom. Agradecer a todo mundo da nossa diretoria, ao pessoal que nos ajuda indiretamente. É isso, esse é um ponto que eu tinha que colocar, que eu estava esquecendo, e ia ser injusto se eu não colocasse isso na minha fala. É isso aí. Lemir, você fez algumas colocações aqui, você falou de Projeto Guri, não falou muito, nós falamos de esporte aqui também um pouquinho, você citou na sua conversa, mas eu acredito o seguinte, que a festa é muito importante para a cidade. Você falou, cultura é importante. Eu vou falar uma frase que eu ouvi num discurso que fala assim, olha, cada R$1 aplicado no esporte é uma economia de R$6 a R$10 na saúde. Eu vou complementar agora, né? Legal. Então vamos falar assim, ó, cada R$2, essa é uma frase minha, cada R$2 implementado no esporte e na cultura é de R$6 a R$10 que economiza na saúde. Então é muito importante que a gente faça coisas para a cultura, faça coisas para o esporte. Você acabou de falar que, olha, você tendo coisa para o adolescente, você tira as pessoas da droga, mas também ajuda na parte da saúde mental. Então, da saúde, da boa saúde, né? Não é saúde mental, da boa saúde. Então, nós acreditamos muito no Projeto Guri, e aí eu quero dizer que o Projeto Guri veio para cá em 2006, 2007, mas acho que foi nessa data, quando eu era chefe de gabinete da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E nós que conseguimos colocar Pinhal na relação para trazer o Projeto Guri para cá. E eu não sei quantas crianças tem lá e adolescentes, mas há uns anos atrás que eu tinha um levantamento, tinha mais de 350 crianças que realmente estavam aprendendo um instrumento musical, e essa criança estava ocupando o tempo dela com um aprendizado de alguma coisa, e não na rua aprender outras coisas que não são boas, né? Então isso é muito importante, saúde, para a saúde, o esporte, a cultura, o carnaval, todo mundo espera a festa da Rua das Barracas, e é isso que eu acho que Pinhal tem que investir. Eu acho que nós temos que investir em várias coisas na área cultural. Você falou aqui de um centro de eventos, eu achei a ideia muito legal. Eu acho que Pinhal tem que ter um centro de eventos, porque aqui também tem você falou do lado bom, né? Mas tem um lado também que quando você põe um som muito alto num evento, para onde vai o vento, o som vai junto nas casas das famílias. Muitas famílias reclamam. Verdade.
E tem gente de idade, tem uma série de coisas. Então, você criar um centro de eventos que realmente você tenha a condição de abafar o som, não deixar ir para as famílias, eu acho importantíssimo isso. Então, uma coisa que tem que ser levada em consideração em qualquer governo, em qualquer situação. Então, muito legal isso aí. Mas na área da cultura, por exemplo, você falou de festa do café, é uma coisa que é tradicional. Hoje nós não temos mais só o café como principal, né? Temos o vinho, mas ainda o que Pinhal sempre foi conhecido por festa nacional do café, capital nacional do café, produtor de cafés especiais. Então a gente quer incorporar também o vinho nisso, né? Mas não podemos deixar de seguir as nossas origens, né? Que é o café. Então essa festa eu acho que tem que continuar, tem que dar continuidade. Nós temos que... E aquilo que você falou, mandurinha só não faz verão. Exato. Nós temos que ter parceria pública-privada. Por exemplo, você está acabando de falar aqui do sucesso da Rua das Barracas. O sucesso da Rua das Barracas é porque você pegou uma parceria, a prefeitura entrou com a infraestrutura, o privado entrou com uma associação, foi captar alguém para fazer, um investidor, e deu certo. É isso que é o modelo que tem que ser aplicado aqui em Espírito Santo do Pinhal. Então, muito contente aqui da explanação sua aí sobre tudo isso, mas eu acho que a gente pode fazer mais coisa ainda. Com certeza. E nesse ponto, Zeca, eu posso fazer uma pergunta pro Zeca? Claro, o Ademir, você tá aqui justamente para isso. O Zeca, ele vai falar, pode, Zeca? Pode, então fica à vontade. Vamos lá, Zeca. Obrigado, Mara. Então, o que o senhor pensa sobre como a gente inserir a cultura e, juntamente, trazer uma visão cultural para os turistas que vêm na nossa cidade? O senhor tem algo em mente sobre isso? Então, veja bem, nós estamos saindo hoje de uma cidade que que o principal ramo nosso aqui era metalurgia. Nós temos grandes indústrias metalúrgicas aqui, que vendem para o mundo inteiro. Eu gosto de falar muito de frase, né? Outro dia alguém falou para mim assim, olha, em cada 10 países, em cada 10 cafés que tomam em alguns países, 5 são de Pinhal. Poxa vida. Não é o produto que é de Pinhal, é que passou por alguma coisa de Pinhal. Por exemplo, a indústria de máquina pinhalense, a indústria de máquina Palini Alves. Se não é o café que está sendo moído passou por uma máquina que foi produzida em Pinhal. Então, Pinhal está em todos os estados, não é estado, estamos todos os países, Pinhal, o café está presente. Então é uma coisa forte, o café de Pinhal é forte, não só pelo o produto, mas também o que tem agregado, que são as máquinas de beneficiar café, alguma coisa assim, ou máquina mesmo de fazer o café. Então, nós estamos em todos os países. Alguma coisa de Pinhal tem em todos os países. Então, a gente ficou muito feliz disso, né? Então, nós estamos chegando agora, por exemplo, tendo aqui um grande polo de desenvolvimento cafeeiro, que é o café, que é as indústrias, e chegando agora a nova indústria, que é o turismo. E nós temos um grande papel nesse sentido. Como é que você vai fazer a junção de tudo isso? Nós temos um monte de dificuldade. Nós temos a questão da mão de obra, que precisa capacitar muito. A questão do turismo, muita gente investindo no vinho, muita gente vindo de São Paulo e acreditando na cidade, mas ainda a cidade não incorporou isso. Nós precisamos fazer incorporar. Você acabou de dizer aqui, por exemplo, que o Carnaval da Rua das Barracas, ele movimenta o comércio, movimenta serviços, movimenta tudo, todo mundo ganha. Para a cidade crescer, precisa chegar a tudo isso, esse investimento, e também ter uma correlação com a cidade. Então nós queremos, cultura e turismo caminham junto, mas precisa ter uma série de eventos. Eu tenho algumas ideias que acho que traz o movimento para o centro da cidade, porque hoje o turismo está na zona rural.
Exato. Como inserir ele na zona urbana. Eu já falei isso na outra entrevista, né? Sim. Você precisa que o comerciante também tenha participação em tudo isso. Abrir Exato. aos sábados e domingos, que é o grande fluxo de turistas em Pinhal, abrir os espaços culturais, você acabou de falar do Teatro Avenida, está aberto de sábado e domingo, estação ferroviária, ali fazer um polo cultural, mas ali também fazer uma PPP, uma concessão, o terceiro montar um restaurante ali, montar um pão de café, é isso que vai juntar tudo na cidade e fazer com que a cidade nossa cresça e que o turismo chegue com força aqui. Excelente, Zeca. Eu gostei bastante do rumo que o senhor colocou. E só dando um adendo na fala do senhor, eu acho que a questão de formação, tanto profissional, eu acho que passa por uma formação um pouco maior. Eu acho que a gente precisa de uma formação onde a gente consiga inserir o jovem numa formação como pessoa primeiro, como pessoa, porque tem muitas coisas assim que, meu ponto de vista, falha no mercado de trabalho, que são questões atitudinais, emocionais também, isso, algumas emocionais, vezes, né, Ademir? Esse tipo de coisa, eu acredito que forma um ser humano melhor, o ser humano melhor, ele consegue ser um profissional melhor. São pontos que se interligam e hoje a gente precisa trabalhar bastante nesse ponto. A palavra correta é humanização, né? Exato. O Zeca usa muito isso, né, Zeca? Eu gosto de falar essa palavra e acho que você tem razão. Eu acho que nós temos que mudar o formato de capacitação. Porque às vezes você prepara a pessoa para exercer a função. E você não prepara a pessoa para aquilo que ela vai enfrentar. Porque o primeiro emprego, ele tem o seguinte, você tem que obedecer horário. O jovem hoje não obedece horário. Você tem que obedecer horário, você tem que ter regra dentro da empresa, você tem uma série de regras. É isso que a gente precisa também capacitar, que você acabou de falar, capacitar dessa forma e humanizar a pessoa, como dizer, ela chegue dentro da empresa, ela chega pronta para trabalhar e pronta para conviver com as demais pessoas. Esse é um papel que a gente vai ter que fazer. Nós temos o Senai aí, nós temos o próprio, esteve aqui no nosso podcast, Pode Zeca? Pode, Zeca. O Guilherme, há pouco tempo, que está trazendo uma empresa aqui de costura, e ele tem uma ideia de fazer um projeto grande, ele apresentou um projeto grande de capacitação diferente, que fala de humanização, e isso poderia ser estendido para as demais profissões, né? Eu acho que é muito importante, é um ponto que você colocou, é importante não só para a cidade, mas importante para o jovem, entendeu? Exato. Capacitar, deixar ele preparado para enfrentar os desafios que vêm da vida, Sim. né? E a valorização, né, Zeca? O Zeca esse olhar, né, Ademir, que o Zeca traz, principalmente nesse quesito saúde, que aí a gente vai entrar no esporte e acaba tendo lazer, é isso. Eu acho que a população pinhalense, ela tá carente nesse quesito. Poxa, a gente precisa desse lazer, a gente precisa ter algo acontecendo. E a valorização, né, da população de forma geral. O Ademir, outra coisa, o Ademir, além também de ser o presidente das associações aí que eu citei, da Rua das Barracas e do Bloco do Gorila, você também tem especialidade em sistema de informações, é isso mesmo, né? E aí eu queria também que você trouxesse pra gente algumas ideias em relação a isso, desse seu trabalho, tá? Que você debatesse com o Zeca também em relação a esses projetos futuros que podem ser implementados em benefício da população, ao seu ponto de vista. Legal, Mara. Realmente eu trabalho com tecnologia, eu vivo disso. Tecnologia da informação. Tecnologia da informação, eu vivo disso. Hoje minha renda é 100% em cima de tecnologia. Tem alguns pontos para colocar. Só quero voltar num ponto atrás. Sim, claro. Que é de cultura. Eu acho que a cultura tem que chegar nos bairros. A cultura não pode ficar centralizada, ela tem que chegar nos bairros porque, cara, eu acho que uma cultura de qualidade, ela abrange todas as classes sociais, então ela precisa chegar nos bairros, porque eu, assim, ando bastante pela cidade e eu acredito que falta bastante isso, a cultura chegar nos bairros, porque é uma forma da gente atingir a população mais carente, a gente colocar eles se sentirem mais abraçados, a cultura chegar na escola, através do teatro, ter ações onde abre as portas do teatro para mostrar como funciona
o teatro para as crianças. Não sei se isso acontece, estou dando minha opinião. Eu não fui buscar a fundo se já tem algo nesse sentido, mas esse é um ponto que eu coloco para o senhor, Zeca, que eu acredito que tem que ser dessa forma. Eu acho que tem uma frase também que se fala muito, né? Que a cultura é só para a classe média alta. Não, a cultura é para todo mundo. Eu acho que tem que chegar, tem que ter bons projetos para chegar nos bairros. E eu acredito, por exemplo, nós estamos falando aqui do vinho. Quando eu falo que a cidade ainda não incorporou o turismo, eu falo o seguinte: quem conhece a vinícola Guaspari? Pouca gente de Pinhal. Então, eu acho que nós tínhamos que ter um projeto social para conhecer as vinícolas. Você pegar gente do bairro, pegar um ônibus da prefeitura, pegar esse dia, tem um dia da semana que vai os alunos visitar, tudo isso é informação e cultura. Eu acho que as coisas têm que chegar, por exemplo, Teatro Avenida. Não tem o equipamento no bairro, mas tem um dia da semana que vai ter uma peça, alguma coisa, ou um filme, alguma coisa, para o bairro tal, para uma região tal da cidade. E ter também coisa lá na ponta, que já acontece algumas coisas, mas ainda acho que é pouco. Mas eu acredito que a gente tem que incorporar tudo isso, fazer chegar nos bairros, que os bairros são carentes realmente, em vez de fazer alguma coisa, por exemplo, aqui estou pensando alto, pode ser que depois no papel a gente não consiga. Por exemplo, você tem aqui, antigamente tinha o Café na Praça, que hoje isso está superado, porque criou aí, hoje nós temos de quinta-feira aí a feira gastronômica, que é um sucesso. Excelente, excelente mesmo. Agora, tem certas coisas que também tem que chegar no bairro. Por exemplo, ali no Jardim Aidê, o pessoal faz uma feirinha ali de quarta-feira. Sim. Então, é começar a expandir isso com os produtores nossos e também começar a levar isso para bairro, talvez fazer uma semana em cada bairro, fazer um negócio itinerante. Então, tem um monte de ideia. Eu concordo plenamente com você. É o seguinte, nós temos que disseminar a cultura, como o esporte também. Nós estamos fazendo chegada nos bairros, construindo quadras, construindo areninha, importantíssimo, mas também nós precisamos fazer algumas coisas para a da cultura, como você próprio disse. Então, isso tem que ser dentro de um projeto grande. Eu acho que existe a possibilidade de fazer uma PPP também, uma parceria público-privada, que dá para atender tudo isso. Então, é uma boa ideia, é uma boa sugestão, é uma coisa que tem que ser feita, por exemplo, para todo mundo participar, não só no esporte, na cultura, mas todo mundo ter o direito de participação. Legal, Zeca. E uma colocação que o senhor colocou, pensar grande, pensar pequeno, você gasta a mesma energia. Então vamos pensar grande, porque Pinhal merece um pensamento grande. Exatamente. Vou entrar agora num ponto aqui, agora na pergunta da Mara, sobre tecnologia. Essa é minha área, onde o que eu penso de tecnologia? Eu acredito que a tecnologia ela é uma aliada da gestão pública. A gente precisa saber aplicar ela na melhoria de serviços cotidianos e atendimento à população, para a gente colocar a tecnologia para trabalhar em prol da gestão pública em várias frentes. Vamos lá. Automatização de agendamento de consultas, agendamento de veículos para a saúde, em linhas gerais. A questão de postos de saúde, a população conseguir saber em qual farmácia está disponível o remédio que ela precisa. Vamos pular para um lado de serviços urbanos. O cara precisa trocar uma lâmpada na rua dele. Vai lá, pelo aplicativo, entra, abre uma solicitação. Questão de buracos, a ouvidoria ser digital, não ser só por telefone, porque eu acredito que eu acho que a gente dá para a gente melhorar muito esse serviço de ouvidoria e atendimento ao público. Em questão de gestão, eu não vou entrar muito, mas eu tenho diversos projetos onde eu já conversei com o Zeca anteriormente
E a gente vai melhorando, afinando isso, mas em questão de gestão, eu acho que o gestor público tem que ter números na mão para saber onde está a deficiência da sua gestão. Esse é o ponto. A gente tendo uma gestão eficiente e tecnológica, eu acho que dá para a gente melhorar muita coisa na cidade e fazer o que o poder público tem que fazer. Porque assim, quem gera riqueza é o povo. Então, o povo tem que ter o melhor do poder público e merece respeito, ponto. Esse é meu ponto voltado à tecnologia. Eu citei diversas coisas, parecem ser muito poucas, mas é moroso implementar isso. É um desafio muito grande, porque a prefeitura ela tem diversas áreas e trabalha em legislação, que tem toda uma questão de burocrática para melhorar. A tecnologia voltada para agilidade de abertura de empresas, de recolhimento de impostos, eu sou muito, muito a favor disso, porque isso já existe, isso não é uma coisa de outro mundo, eu não estou inventando nada, isso já está na iniciativa privada. Eu acho que a gente tem que trazer para a gestão pública, trazer Pinhal para um novo formato de gestão e preparar uma cidade tecnológica. Desmistificar, né, esse critério de que cidade é cidade pequena, existe essa demanda do que tem sido feito, e por que não isso novo? E esse olhar o Zeca tem muito. Pode, Zeca? Pode, Zeca, esse projeto. O que você acha para a população? O que eu acho, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje não se vive mais se você não modernizar a administração pública. Isso é um capítulo hoje que está em todas as prefeituras já, está em todos os órgãos governamentais, o governo do Estado de São Paulo. O próprio governo do Estado de São Paulo tem uma ferramenta que antigamente chamava Sem Papel. E ela transformou agora para um outro programa que chama SEI. E esse SEI, ele não se faz nada. Toda a tramitação interna da prefeitura, do Estado, não se faz nada sem ser eletronicamente. Tem que ser tudo digital, não tem mais papel. E agora o governo do Estado vai começar a disponibilizar esse sistema para as prefeituras. Lógico, não são para todas, mas tem algumas que vão ser já privilegiadas pelo governo do Estado. Você colocou alguns pontos aqui que em 2013, quando eu fui prefeito, eu já queria fazer, que é a questão da saúde. Por exemplo, a saúde, nós temos um grande problema. Nós temos postos nossos, as UBSs, que o paciente vai lá, o cidadão vai lá, faz, olha, eu preciso de uma consulta. Aí não tem consulta para o dia, tem daqui 4 dias, então marca 4 dias a consulta dele. Ele não contente e justo, porque ele precisa ser atendido, ele sai dali e vai em outra UBS. Ele faz lá de novo pedido de consulta médica. E daqui 3 dias. Aí ele vai na outra e consegue fazer no dia. E ficou registrado 2 consultas lá que deixa de atender mais 2 pessoas que precisam da consulta. Então, o sistema que você está colocando, você falou saúde, eu acho que tem um monte de coisa que tem que ser. Tem muita coisa. Tem muita coisa. É um trabalho muito grande, mas é lógico, você tem que fazer um planejamento, fazendo isso dentro de um cronograma. Então, você faz a primeira parte, depois faz a segunda, vê onde é prioritário. Mas nós temos que fazer o seguinte, prontuário digital. Ele pode até ir em outra UBS que tem vaga. Mas quando a pessoa abre o computador, está lá a vida dele. Não adianta ele ir na outra UBS se não tem o histórico dele, do prontuário dele. Então, consulta digital, prontuário digital, isso na área da saúde. Na área administrativa, você tem a questão seguinte, por que os nossos municípios vizinhos eles conseguem abrir a empresa para o dia seguinte? Aqui em Pinhal, eu não sei se mudou, mas em 2013, quando eu fui prefeito, 2016, a pessoa demorava 6 meses para abrir uma empresa. Então, por exemplo, quando você abre a empresa, você começa a pagar aluguel, você tem que ter o espaço para você pagar aluguel. Se você não começa a operar no dia seguinte, como é que você vai pagar o aluguel?
Exato. Então você tem que começar a trabalhar para começar a receber para pagar suas despesas. Então, por exemplo, digital, a abertura de firma digital. Você entra no dia, abre no dia seguinte, depois você tem uns meses para você regularizar toda a documentação, mas começa a trabalhar. Sim, entendeu? sim. Tem uma série de coisas, serviços urbanos, como é que avisar onde tem buraco, você pode também ter pela rede digital. Então, é mais do que necessário, Ademir. Você tocou num ponto que eu vou falar para você, tem muita coisa que uma cidade precisa, que Pinhal precisa. Mas uma das coisas prioritárias é a questão de você modernizar a gestão pública, certo? Sim. Quem não fizer isso, fica para trás. Então, nós temos que correr com isso, fazer com que a cidade seja digital para facilitar a vida do cidadão, não é a vida lá do dia a dia. Lógico, se você coloca tudo online, tudo dentro de uma plataforma digital, você vai precisar de menos funcionário. Talvez aquele que tinha que pôr todo o papel dentro de um processo, que vai folha por folha, numera, você vai ter essa pessoa fazendo uma outra função, não aquela. Mas eu acredito muito que é necessário muito a modernização da administração pública nesse sentido, e eu acho que é um ganho muito grande para a cidade. Legal. Assim, complementando a fala do senhor, eu acredito que gere muita redução de custo, principalmente em papel. Em papel, reduzir, papel, impressão, a gente começa a reduzir custo aí. E o custo do funcionário que está ali, a questão da consulta, que marca em um posto, marca em outro e não desmarca. Ali tem a hora do médico, tem a hora do médico, tem a hora da enfermeira, é tudo redução de custo. A questão de eficácia do trabalho público, não penso que diminua tanto o colaborador. Eu acho que aloca o colaborador no ponto correto. O colaborador trabalha de uma forma muito mais sucinta, muito mais proativa. E deixa claro também para a população o que está sendo feito, né, em relação à administração. Né? Exato. Outra coisa, existem arquivos gigantescos que ocupam prédios, porque precisa guardar arquivo. A gente vindo para o digital, já não tem a necessidade, aquele espaço pode ser utilizado. Se ele for locado, ele pode ser devolvido, ou ele pode ser utilizado para outros fins educacionais, como a gente diz. São pontos bem sensíveis aí que a tecnologia pode ajudar muito, né, na gestão. Sim, muito legal. Eu sempre falo essa frase aqui, tá, Ademir? Conversa boa, a gente não vê o tempo passar. É assim. Inclusive, os convidados que passam por aqui, né, Zeca? Os assuntos são tão interessantes que a gente vai dando pauta, né, para outras coisas. Por sinal, sua vinda aqui, não só para a gente falar desse quesito, já que você realiza esse trabalho há tanto tempo aqui na cidade, mediante a eventos, mas também em relação a esse seu projeto. E o Zeca, o podcast foi criado para isso, para que ele ouça, né, de jovens, da população de forma geral. Para você que está assistindo, a gente vai ressaltar. Você pode também interagir com o Pod Zeca, deixando sua sugestão. Você também pode participar. Então, nós vamos caminhando para o final, tá? Eu quero agradecer, antes de passar para o Zeca, a sua participação aqui, parabenizar pelo que você realiza na cidade, lembrando que, né, Zeca, é um trabalho que eles fazem que é privado e tem todo esse esforço de vocês, então essa união com o serviço público, de fato, é o que a população tem essa esperança que vai acontecer, né, mas que pode. Então, obrigada mais uma vez, vou passar para o Zeca, passar para você também essa finalização. E mais um Pod Zeca, né? Finalizado com um assunto de muito sucesso. Ademir, muito feliz, muito contente de você estar aqui conosco. Muito produtivo. Eu gostei muito porque é um exemplo que tem para ser seguido, que não é uma parceria público-privada, porque isso é um tipo de licitação que tem, mas é uma parceria entre o público e o privado aqui que a gente vê. E deu certo. Você acabou de falar que foi um dos maiores sucessos do carnaval deste ano aqui na Rua das Barracas. Vamos falar da associação e do Bloco dos Gorilas, né, que é o mais recente. Mas a gente vê que pode dar certo tudo o que a gente pensa de fazer, juntar o serviço público com a iniciativa privada para desenvolver uma série de coisas aqui em Pinhal. Então,
O exemplo que você deu é um exemplo que tem que ser seguido. Aqui também fiz todas as anotações que eu acho muito importante, a questão que você colocou da informática, que é necessária a modernização da administração pública, e essas coisas são contribuições para a cidade. Eu fico muito feliz em você ter vindo aqui, como eu já disse, mas parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo aquilo que você faz, parabéns por aquilo que você ajuda Espírito Santo do Pinhal. Pessoal, eu só tenho a agradecer pela oportunidade que vocês estão me dando aqui de expor ideias que são relevantes para a cidade. Eu acredito que seja de grande valor. Assim, apoliticamente falando aqui nesse ponto, são ideias que podem ser implantadas por qualquer pessoa. Mas estou vindo falar com o senhor pelo respeito e pela amizade que a gente tem. E estou muito feliz de ter participado aqui, podendo colaborar com alguns pontos essenciais. Muito obrigado. Obrigada a você, nós que ficamos felizes, a população pinhalense também, a gente está tendo uma repercussão muito bacana e é isso o intuito do Podzeca. Então a gente vai finalizar, fiquem ligados porque vai ter outro Podzeca muito especial, os convidados aqui são com temas totalmente relevantes e precisos, então até a próxima. Até mais. Até mais. Até mais.